Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de crédito, milhas, tudo aquilo que de certa forma envolve aí o seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer junto com vocês aqui a análise de um fundo imobiliário, né, que apresentou o relatório gerencial agora nos últimos dias, e eu queria trazer para vocês aí um fundo da área logística, um setor que eu gosto bastante, né, dentro ali dos fundos imobiliários, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, sem mais delongas, pessoal, já vamos aqui para minha tela que eu já quero demonstrar para vocês. Então aqui, pessoal, já estou compartilhando com vocês, tá? Fundo imobiliário LVBI11, tá? Ele é VBI logístico, então é um fundo do setor de logística que tem ali como objetivo, pessoal, comprar ali imóveis, né, e alugar ali focado nessa parte de logística, nessa parte de imóveis industriais. Então ele é um fundo que tem me chamado muita atenção aí nos últimos meses, nas últimas semanas, e eu queria compartilhar com vocês, aproveitar agora que saiu esse relatório gerencial para a gente dar uma olhadinha. Aqui, pessoal, então estou no site aqui do Status Invest. É o mesmo site que eu coloco lá a carteira do Juízo Econômico e fica fácil para a gente ver bastante informação aí sobre o fundo, e também na sequência a gente vai dar uma olhadinha no relatório gerencial. Então, pessoal, o setor logístico, tá? O dividendo não é muito alto, lógico, né? Não é igual aos fundos de papéis, porque aqui você tem outro objetivo, né? O risco, o retorno também é diferente, tá? Eu gosto da parte de setores de imóveis, né? Logísticos principalmente, por conta de todo o crescimento que eu acredito que a gente ainda vai ter aí no mercado, né? Tanto com o e-commerce muito em alta, quanto essa parte de armazenamento e distribuição de forma rápida. Então, eu acho que é um setor que tem muito a ganhar aí daqui para frente, né? Já tem tido um bom número aí de performance, tem uma performance muito boa, e eu acho que é um setor bem perene aí para a gente. Então, o valor atual, pessoal, desse ativo, 119,37, um pouquinho acima do valor patrimonial. Daqui a pouco a gente já vê quanto é que é o valor patrimonial. O gráfico, se a gente olhar no último ano, pessoal, é semelhante aos outros fundos imobiliários, a partir da metade do ano ali que ele teve uma crescente ali em 2023, e agora ele está, né, lá no topo do fundo, perto ali dos R$120. Então, talvez não seja a hora de comprar, talvez seja a hora de comprar, vai muito da sua análise, tá? E eu quero tentar trazer para vocês alguns insights que possam te ajudar aí nessa tomada de decisão, tá? Lembrando que não é, né, pessoal, nenhuma recomendação de compra ou de venda, e sim a ideia é a gente compartilhar junto aqui esse conhecimento para dar, da mesma forma que eu aprendo aqui quando eu estudo, eu também tento compartilhar com vocês. Lembrando que se ficar dúvida, né, qualquer questão, pessoal, pode colocar aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Aqui então, pessoal, o valor patrimonial, então aqui 117,20, né, o valor patrimonial, ele condiz, pessoal, com o valor que seria válido por conta de todos os ativos que esse fundo possui. Então é como se esse fundo possuísse, aqui ele tem um patrimônio de 1,6 bilhões, e o valor das cotas, se você juntar todas elas, ela deveria chegar nesse valor. Porém aqui a gente viu que o valor da cota está 119, então ela está um pouco acima do que realmente esse fundo está valendo. E aí a gente fala que ele está com PVP aqui de 2% acima, tá? Isso é ruim, Jefferson? Não necessariamente, pessoal. Você sempre vai querer tentar comprar, né, ações ou fundos imobiliários que estejam próximos do seu preço justo, né? Lógico, sempre para baixo, para você ter ali algum ganho de upside, de valorização, tá? Nesse caso, pessoal, o setor imobiliário,
né, de imóveis, galpões logísticos, industriais, eu acho uma margem até boa, tá? Até 1,05, no meu ponto de vista é interessante, porque os imóveis físicos, eles se valorizam. Então é um pouco diferente dos fundos de papéis, que eles são lastreados pela taxa de juros, de inflação, e ele vai variar de acordo com isso. Aqui nos imóveis não, né? Existe uma avaliação que é feita nos imóveis e todo ano tem essa revisão. E geralmente, pessoal, os imóveis se valorizam. Então é importante você verificar se o fundo possui bons ativos, né, com rating A, com qualificação boa, porque esses imóveis se valorizam, né? Uma baixa vacância. Agora, se você pegar um fundo que ele tem um dividendo muito alto, porém ele tem vacância, no caso não tem inquilinos, né? Daqui a pouco esse fundo ele está mascarando o que realmente ele vale, né? E o PVP dele vai estar lá embaixo, por exemplo, mas é algo que você não quer comprar, porque dificilmente você vai ter lucro com ele. Então vale fazer todas essas análises, tá, pessoal? Aqui mais abaixo, então, nós temos a parte de distribuição de rendimentos, né? Então esse fundo ele distribui geralmente 90 centavos, e é legal, pessoal, porque o fundo ele distribui de forma linear, né? Então o objetivo dele é sempre pagar de forma linear, mesmo que ele tenha lucro em algum mês a mais do que ele geralmente tem, ele vai tentar diluir isso ao longo dos meses, justamente para não ter esse sobe e desce aí da cotação, e também para trazer uma tranquilidade a mais para o investidor, uma estabilidade. Eu acho que isso é muito válido, tá? Se olharmos aqui para o fluxo aqui de dividendos, né, a gente vê que ele sempre tem mais ou menos essa média de 90, né, aqui meses anteriores 87, 80, e aqui a gente vê que ele teve uma boa valorização se comparado com os meses anteriores, pessoal. Então é muito importante você comprar no ponto certo. Às vezes você compra, está pagando um super dividendo, só que você vai pagar caro na cota. E aí quando a desvalorização acontece, você toma muito prejuízo, porque não adianta você ganhar 1% ao mês de dividendo e aí perder 10, 15 numa desvalorização, tá? Então é importante ter essa ciência. Aqui para baixo, pessoal, fala um pouco de aluguéis, né, das pessoas que trabalham na venda. Aqui tem outros fundos relacionados. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Patrimônio líquido, pessoal, bem interessante, né? Você vê que é um patrimônio crescente. Esse fundo que é de 2018, se eu não me engano, você vê que ele tem crescência aí no patrimônio, então é algo bem positivo para os fundos, né? Tanto a parte de receita quanto a parte de lucros, você vê que ela tem uma certa estabilidade. Isso traz muita segurança para o cotista. Aqui, nesse fluxo aqui, você vê que ele teve agora no final do ano alguns valores mais altos relacionados à venda, né, porque ele tinha um dos imóveis em São Paulo, se eu não me engano, e aí ele fez uma venda e isso gerou um grande lucro aí para o fundo, né, porque esse imóvel ele tinha comprado, se eu não me engano, por 69 milhões e vendeu por 93, então foi um grande lucro que ele teve nisso ao decorrer desse tempo. E aí esse lucro ele é distribuído para os cotistas, pessoal. Então pensa que você é dono desse fundo e esse fundo vendeu um determinado imóvel. O lucro que ele teve, ele distribui aí para os cotistas. Ele não vai distribuir tudo de uma vez, né, mas vai distribuindo ao longo do semestre e tal. Lembrando que os fundos, pessoal, eles têm obrigação, tá, de distribuir 95% dos lucros ali no semestre. Então eles tentam fazer isso de forma linear para a cotação não ficar variando muito, tá? Essa venda aqui, por exemplo, ele terão 3 parcelas de recebimento, se eu não me engano é dezembro, fevereiro e junho, se eu não me engano. E aí ele vai tentar distribuir ali nos semestres para ter o lucro lá para o acionista, mas também para evitar muita oscilação na cotação, tá? Esse ponto também deve ter feito a cotação aí subir aí nas últimas semanas, pessoal. Eu nem mostrei para vocês, mas aqui, se a gente olhar, pegar só do último mês aqui, você verifica que ele saiu lá do 112 lá para o 120, muito por conta dessa negociação, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante, pessoal. Já quero ir lá para o relatório gerencial para a gente não perder muito tempo, tá? Aqui a parte da distribuição, isso aqui tudo a gente vai ver lá no relatório gerencial, fundos que tem ele na carteira. Aqui, relatório gerencial, pessoal, então foi colocado aqui o fato relevante dia 5 de janeiro, então agora na sexta-feira, e a gente vai estar abrindo esse relatório para compartilhar aqui com vocês. Então, é um relatório da
da VBI. Eu gosto bastante, pessoal, dos relatórios aqui da VBI Real Estate. Ele tenta passar muita clareza, tá? Então, tanto com a parte visual, né, com localização de imóveis, com parte gráfica, então isso ajuda muito ao acionista, tá? Esse caso aqui, pessoal, ele tem um delay, né, na publicação do relatório. Esse daqui ele foi publicado agora, dia 5 de janeiro, mas é referente ao mês de novembro, tá? Porém, isso dá muita clareza pro investidor, pro acionista, tá, pessoal? Passando bem rápido, pessoal, não quero ser muito longo, mas também eu não quero deixar de passar informações que sejam importantes, tá? Então, aqui na visão geral, ele traz ali um pouco sobre o fundo, né? Então, o objetivo desse fundo, né, pessoal, é a obtenção de renda através da ganha de capital, né? Através de investimento de no mínimo 2/3 do patrimônio diretamente em imóveis, né? E o que significa isso? Então, o fundo ele tem, né, os cotistas que colocam ali dinheiro neste fundo, e com esse valor o fundo tem ali por objetivo 2/3 alocar aí nesses investimentos, né, imóveis, tal, para ter esse rendimento. Então, através de ações, cotas, com um propósito bem específico, tá? Cotas de fundo imobiliário, e ele também distribui aqui um pouquinho em outros lugares, tá? Aqui tem a parte o regulamento completo do fundo. Depois eu recomendo que vocês deem uma olhada para pegar um pouquinho mais de conhecimento. Início das atividades, né, novembro de 2018, o código da negociação lá na Bolsa de Valores. Então, você que quer ser sócio, ser um acionista, né, receber os dividendos deste fundo, pessoal, é o LVBI 11. Né, lá na sua corretora, lá no teu banco, você pode comprar uma cota, se você quiser, R$ 119, e você já vai estar sujeito a receber ali nesse mês, por exemplo, 0,90 em percentual, né? Em percentual não, é em valor, né? Se a gente olhar lá em cima, tem a distribuição do rendimento. Então, 90 centavos você comprou, você já tem direito no próximo pagamento a receber isso, tá? Então, quem tinha até dia 28 de dezembro vai receber dia 8 de janeiro. Até o final do mês, possivelmente, se você comprar, você vai receber no começo de fevereiro, tá? Aqui, então, pessoal, temos mais de 14 milhões de cotas emitidas, então é um alto número, tá? São mais de 40 mil, 50 mil cotistas nesse fundo, então é um bom número. O gestor aqui é a VBI Real Estate, a administração pela BTG, então taxa de administração 1%, bem tranquilo também. Com relação ao patrimônio, a gente tem a patrimônio de 1,6 bilhões, dividendo aqui de 90%, um pouquinho, né, disso daqui a gente já falou, eu nem vou entrar muito nesse detalhe. Os cenários aqui, pessoal, da gestão, isso é legal, que ele complementa aqui tudo o que aconteceu. Então eu vou ler só essa parte de rendimentos, mas depois vocês deem uma olhada completa, tá? Essa parte aqui de rendimentos, pessoal, ela é bem interessante, porque ela trata sobre o ocorrido aí no mês de novembro, tá? Então, no mês de novembro, o fundo apresentou o resultado de aproximadamente 1,74 por cota. Então, pensa, pessoal, que cada cota você paga ali 117, 119, e aqui ele teve 1,74 de resultado, né? Então, muito positivo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que só pagou 90 centavos? É justamente para fazer a administração do fundo, ele distribui, né, essa cota ao longo, esse rendimento, né, esse lucro ao longo do semestre, tá? E foi impactado positivamente de forma não recorrente. Então, o que é, pessoal? É um fato bem isolado, tá? Especialmente pela receita de 1,7 reais, né, R$1,07, com o desinvestimento. Aqui é o ativo, pessoal, eles tinham um galpão logístico em Guarulhos e ele foi vendido e aí gerou esse lucro aí pro fundo, tá? E esse que é o legal de você ter bons fundos, pessoal, que ele se desfez aí do fundo, porém com muito lucro, tá? Vale lembrar que existem ainda duas parcelas, então isso foi recebido a primeira parcela e terão mais duas parcelas que deverão ser pagas no mês de janeiro e julho de 2024. Então, se você quer receber um pouquinho ainda dessa receita, né, você pode se tornar aí um sócio, um acionário deste fundo para estar recebendo essa distribuição. Então, no dia 30 de novembro, né, de forma a manter uma maior palavra difícil aqui, né? Ele quer manter a estabilidade, né? Manter linear a distribuição dos rendimentos. Ele fez aí, reteu 84 centavos ali por cota como reserva de lucro para distribuir ao longo aí do semestre, tá? Essa distribuição representa um yield de 9,5 sobre o preço de fechamento, né, lá no dia 30 do 11,
ou ainda 9,2 se você comparar com o valor patrimonial. Então é bem legal, pessoal, essa clareza que a gestão passa, tá? E isso daqui é bem interessante porque você vê que a estratégia do fundo é muito boa, né? Aqui para baixo tem um detalhamento de como que foi essa negociação, pessoal, e a gente verifica até da forma gráfica, sabe? Eu vou rodar aqui para vocês. Aqui, ó, então, desinvestimento do ativo de Guarulhos. Então, isso que eu acho um ponto bem positivo, pessoal, na transparência aí do fundo, que coloca as notícias de forma bem clara, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, teve o desinvestimento à venda, né? Basicamente, foi vendido aqui por 94 milhões, o que é muito bom, pessoal. Então, aqui teve um lucro, né, de quase 2 vezes aí, e sem contar a taxa de retorno, o valor de mais de 30% aqui sobre o valor de aquisição, o lucro por cota de 1,67 e muita coisa positiva com essa negociação, tá? Então aqui ele fala, né, a forma de pagamento, 60 milhões à vista e aí mais 2 parcelas aí de 17 milhões em janeiro e mais 17 em julho, tá? Aqui embaixo ele mostra como que foi mais ou menos a operação, né? Então você tem aqui 100% foi vendido, né? Tinha lá um inquilino, que é a IBL, e vai junto, lógico. A área total do imóvel era isso. O valor de aquisição, né? O fundo comprou por 68 milhões e o laudo foi de 81. Então, existe o laudo, pessoal, nos fundos imobiliários de galpões, de industriais, né, relacionados a imóveis físicos, que eles fazem o laudo. Nesse caso, eles fizeram um laudo de 81. Porém, quando foi vender, ainda foi vendido por um valor ainda maior, pessoal, 94 milhões. Então, é algo bem positivo. Aí você vê que a gestão trabalhou de forma bem assertiva nisso, tá? Aqui para baixo, pessoal, tem a linha do tempo do fundo, né? Então, desde quando ele nasceu, as emissões da cota, as aquisições dos imóveis, tudo o que aconteceu. Recomendo depois que vocês vejam bem com calma, de forma bem tranquila, tá? O histórico de dividendo, né, pessoal? Então a gente viu que está realmente numa crescente. Agora, no mês de janeiro, fevereiro, 2024, primeiro e segundo semestre, possivelmente esse número de cota ele vai estar aumentando um pouco, pessoal. Né? Tanto o valor quanto o dividendo, justamente por conta dessa venda que foi feita, tá? Então aqui você tem uma faca de 2 gumes, né? Porque você pode querer esse dividendo alto, e só que você vai estar pagando um valor um pouco mais caro do que realmente está valendo este fundo atualmente. E aqui você tem que fazer a tua análise. Eu acredito no fundo, acredito que os imóveis vão se valorizar, eu estou disposto a pagar, né, 2, 3% acima do que ele vale, porque eu acredito que o retorno vai ser muito superior a isso. Então você vai fazer essa análise para tomar essa decisão, tá? Rentabilidade, pessoal, bem legal a rentabilidade do fundo. Você vê que ele é sempre acima, né, aqui, tanto da parte do IFIX, que é o índice padrão, né, o índice base ali dos fundos imobiliários, quanto essa linha cinza aqui, que é a linha do CDI. Então você vê que ele sempre acima. Aqui tem até, né, algumas comparações sobre as emissões que foram feitas, como que foi todo esse ganho que o fundo teve, tá? A parte de liquidez, pessoal, um ponto bem positivo também, né? Então esse fundo ele tem uma liquidez diária de quase 4 milhões, então se você precisar vender a tua cota, com certeza você vai colocar para vender e já vai vender sem muita desvalorização, tá? Então isso é importante, ter uma boa liquidez para você conseguir, se necessário, você fazer essa venda, né? E conseguir recuperar aí os teus valores. 90 mil cotistas, então, né, muita coisa. Se você olhar que tinha 14 milhões de cota e 90 mil cotistas, então é um fundo bem grande, movimentando mais, né, quase 4 milhões aí por dia dentro lá do Ibovespa, dentro do mercado de ações, né? Mas aqui para baixo, pessoal, a gente tem mais alguns informativos, né, sobre os ativos da carteira. Então é legal, você consegue ter a visibilidade de todos os ativos, né, que existem aqui na carteira, né? Tem até um em Araucária aqui próximo, né? Eu estou em Curitiba, um bom empreendimento também. Ele coloca, pessoal, de forma bem clara quantos inquilinos, né, que tem aqui em cada um desses locais, qual que é a vacância,
né? Então a vacância aqui é muito importante para os fundos, porque a gente verifica que se o fundo tem muita vacância, ele está deixando de receber receita. Aqui nós vemos somente 5% num determinado imóvel aqui de Itapevi, então isso ajuda bastante na receita, né, no lucro aí para o fundo e para os acionistas aí de maneira geral também. Aqui embaixo as fotos, pessoal, acho bem legal a disposição que eles fazem disso, e aqui também a disposição da carteira. Então você vê que esse fundo ele está bem distribuído, lógico, né, parte da região sul, centro-oeste ali, né, principalmente a região de São Paulo, mas Minas Gerais e Paraná também tem alguma coisa. E aqui a gente vê, pessoal, que ele tem uma diversificação, né, de mais de 40% num raio de 30 quilômetros do centro de São Paulo. Isso é bem positivo para o centro logístico, porque as empresas elas vão procurar isso, pessoal. Eles vão querer estar próximo das grandes metrópoles para ter justamente essa transição rápida da área logística até a porta do cliente, até distribuidores e revendedores. Então isso é bem positivo. Aí tem mais aqui 9% em Curitiba, né? Mais 26% em Extrema e assim por diante nas outras regiões. Você vê aqui no canto direito a disposição no mapa, né, no mapa do Brasil, que é bem interessante. A alocação por classe, então você vê que 95%, pessoal, é classe A, então são ativos de boa qualidade, tá? Um é classe B, então é uma qualidade boa, mas não tanto, né? E então você vê que ele foca realmente em ativos bons, em empreendimentos que se valorizam, e a gente vê isso pela venda que foi feita agora no final do ano, né? Aqui a parte da carteira, como é que está distribuído, isso daqui é importante o cotista olhar, né, porque às vezes está muito concentrado para um determinado inquilino e isso pode gerar um risco. E aqui você tem essa clareza, né, então tanto a distribuição por ativo, então todos os galpões logísticos que tem aqui e os locatários, né? Então, por segmento, logística 30%, e-commerce quase 30%, né? Varejo, bebidas e assim por diante. E aqui você tem os principais inquilinos, né? Então, a Amazon com 11%, Ambev com 11% também, DHL com 10% e assim por diante. Então, você vê que ele está um pouquinho mais concentrado na Amazon, pessoal. Ambev também está um pouquinho concentrado, porém você vê que é uma qualidade boa, são inquilinos bons, né? Então quem que não iria gostar de alugar um galpão para a Amazon? Principalmente porque nós vemos uma empresa gigante, uma tecnologia inovadora, você compra no dia já consegue receber até no mesmo dia. Então isso que os centros logísticos eles tentam fornecer, né? Essa agilidade com empreendimentos de qualidade. Aqui para baixo a gente tem os tipos de contratos, né? Os típicos, os atípicos. Isso daqui basicamente, pessoal, diz se um contrato ele é típico, ele deve estar dentro do padrão, né? Tem um padrão específico que é colocado lá no regimento do fundo, então tem que ter uma negociação com uma taxa fixa, um pré-fixado, enfim. E também tem aqui 29% em contrato atípico, que são contratos que não estão necessariamente colocados lá de forma meio padrão. E eu prefiro o atípico porque geralmente você consegue negociações melhores, né? E aí você tem aqui indexador, legal também, né? Tem tanto a parte do IGPM, né? Que é a parte de inflação do setor imobiliário, e aqui o IPCA, que é a inflação de maneira geral, né? Mais 9 aqui em PC. Aqui, pessoal, a revisão dos contratos. Então você vê que a grande maioria da revisão dos contratos está para janeiro. Então isso também justifica, pessoal, o aumento no valor da cota, né? Então o pessoal vê também essa revisão de contratos podendo acarretar na receita do fundo, e com certeza vai, né? Então com certeza revisando esses contratos os valores vão aumentar, os valores dos aluguéis, e consequentemente aí os inquilinos vão ter que pagar esse valor e os acionistas vão receber, né, lá a sua parte lá no lucro da empresa. Bem legal aqui esse fundo, pessoal. Para mim, uma posição bem consolidada no mercado, mostrando bastante estabilidade, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho da carteira dos ativos, né? O que aconteceu, as previsões, né? O que aconteceu para trás, o que é a previsão para frente, tanto a parte de resultado caixa. Então você vê que ele fala novamente, né? Por que ele teve esse lucro, né? Colocando lá justamente a venda lá do Guarulhos, né, do ativo lá de Guarulhos, que foi o desinvestimento. Então você vê que é muito positivo aí toda essa gestão do fundo, tá? Aqui, pessoal, o que eles colocam aí como justificativa do resultado, né? Então teve ali essa receita de 1,94, porém você tem despesas financeiras, despesas operacionais. Você vê que ele segurou
esse 84 centavos ele segurou como reserva, né? Então ele até escreveu aqui, ó, 84 centavos de reserva de lucro para distribuir ao longo do semestre, né? E eventualmente, se tiver algum atraso, se tiver algum problema, esse fundo ele tem essa reserva justamente para cobrir, para não dar esse impacto negativo no fundo. Então a gestão ela tenta manter essa estabilidade para passar bastante confiança, para passar bastante credibilidade. Eu acho isso bem positivo também. A parte da receita, pessoal, então a gente já comentou um pouquinho, né? Você vê que é uma receita bem positiva do fundo. A parte de alavancagem, isso daqui é importante, pessoal, alguma coisinha um pouquinho mais avançada, mas muitas vezes os fundos eles se alavancam no sentido de que captam dinheiro para fazer a aquisição de um determinado imóvel, né? Foi esse caso que ele fez. Então tem aqui um saldo de 14 milhões para ser pago, né? Tem uma taxa de 1,40 ao ano e indexações, indexador aqui do IPCA e mais algumas diretrizes. Então o fundo ele faz isso para fazer captação de recursos, pessoal. Ele quer comprar um imóvel, então ele vai e empresta esse dinheiro, né, de algum outro lugar para fazer esse investimento e ele vai pagando, vai amortizando isso. Então é importante fazer essa alavancagem, mas tem que ser bem feita, né? Justamente para você não estar pagando muito caro num determinado imóvel e esse imóvel não estar te gerando retorno, né? A parte de caixas, obrigações aqui também é bem positivo. Você vê que ele tem aqui para o primeiro semestre, para o primeiro trimestre de 2024, vai receber, né, essa parte da venda de Guarulhos, né, para o segundo 13 milhões, né, ainda tem um desembolso aqui de 73 milhões referente à segunda parcela do Cajamar, né, que aqui a gente fala sobre a alavancagem, né? Então, sobre essa alavancagem ele tem que pagar aí alguns valores e aí ele vai ter ali uma receita, né? Um caixa previsto para o terceiro trimestre de 24 de 226 milhões. Então, algo bem interessante, pessoal, isso daqui. Vale a pena você ler com bastante calma, tá? Se você não entender alguma coisa que está escrito, coloque aí no vídeo que eu vou estar tentando clarear para vocês. Aqui sobre o balanço patrimonial, né, o que cada empreendimento tem gerado aí para o fundo, eu acho bem legal também. E por fim aqui o detalhamento dos ativos, pessoal. Aqui essas últimas páginas ele vai falar sobre cada ativo, né, em cada região, qual que é a área, né, o locatário que está, né, se está totalmente alocado ou não, qual que é o endereço, uma foto do galpão, né, então é bem interessante aqui, ele fala sobre todos esses ativos que o fundo possui e como que está os locatários, né, quem que está adimplente, bem certinho. Então, bem interessante, pessoal, esse fundo. Eu acho que vale muito a pena você ler isso daqui novamente com calma, tá? Para pegar todas essas informações. Beleza, pessoal? Então o vídeo acabou ficando um pouco grande, tá? Mas eu acho que é importante passar com calma esse conteúdo, porque às vezes a gente passa correndo, passa um ponto ou outro e você acaba não conhecendo o fundo como um todo, tá? Então eu espero que eu tenha conseguido passar essa clareza para vocês. No meu ponto de vista, pessoal, é um excelente fundo, tá? Ele está com um valor justo, tem perspectivas de recebíveis ao longo de 2024, tem revisão de contrato já agora para janeiro, tem muita coisa que está acontecendo e você vê que o próprio valor da cota está justificando esses acontecimentos, né? Então fique de olho, né? Pode ser uma excelente oportunidade para você. Eu vou estar avaliando, talvez também para colocar na nossa carteira, né? A carteira do Juízo Econômico que eu compartilho aqui com vocês e eu acho que pode agregar bastante, tá? Se eu optar pela compra, com certeza eu trago aqui para vocês. Beleza, pessoal? Né? Não se esqueça, se você gostou do conteúdo, pessoal, curtir, né? Se inscreva se você não for inscrito, compartilhe aí para as outras pessoas, que isso ajuda muito o canal, né? Principalmente a gente que está começando agora, então acho que vale muito essa divulgação, né? O YouTube, quando você curte, compartilha, comenta, ele vai mandando para outras pessoas. Então dessa forma o canal consegue crescer e eu me sinto mais motivado a trazer esses conteúdos para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.